se você não conhece a si mesmo, você não saberá o que mudar. Vamos entender aqui, dura coisa, eu passei por essa dura realidade, e eu posso afirmar que dura coisa é você estar sinceramente errado. Dura coisa é você achar que está certo quando você está errado. Por que é duro? Porque quando você está convencido que você está certo, você coloca toda a força. Você vai fundo no que você acha que está certo. Você bate o pé, você defende a sua posição, você argumenta, você resiste qualquer opinião contrária. Quem quiser falar para você que você está errado, você não quer ouvir, você corta essa pessoa, enfim. Mas quando finalmente você descobre que você estava errado, na realidade, e não certo como você pensava, você descobre quanto tempo você perdeu, quantas coisas ruins você causou para a sua vida e para outras pessoas. Isso, infelizmente, é muito comum, porque, de forma geral, o ser humano não se conhece. E não se conhece porque não conhece a Deus. A melhor forma de você se conhecer é você procurar conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, Deus nos mostra quem somos, Deus mostra a nossa realidade. E então, Ele também nos aponta o que precisamos fazer para resolver esse problema. Então, Ele não só aponta o erro ou o problema, Ele aponta também a solução. Então, o ser humano normalmente não se conhece. Não se conhece porque não conhece a Deus. E porque ele não se conhece, ele erra sinceramente. Ele erra acreditando que está acertando. E porque ele acredita que ele está acertando, ele insiste no erro. Ele é teimoso, ele vai fundo no seu erro. E ele acaba cavando sua própria cova, ele acaba provocando o divórcio, no caso do casamento, ele acaba provocando as suas desgraças, os seus infortúnios pessoais, porque ele não sabia, ela não sabia. É como diz a palavra, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então a falta de conhecimento faz a pessoa sofrer, infelizmente. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não buscam de Deus o conhecimento, porque a Bíblia diz que Deus é revelador dos corações. Deus é revelador do que está aqui dentro. O Senhor Jesus disse, não há nada em oculto que não seja revelado. Mas para os que, obviamente, são humildes, para enxergarem, para reconhecerem o que está sendo revelado a seu respeito. Porque quando a gente se enxerga pela primeira vez, enxerga a feiura dos nossos erros, pela primeira vez, é um golpe muito duro. E é preciso ser muito humilde para você aceitar quando esse espelho é colocado à sua frente. E a gente normalmente não quer olhar para esse espelho, não aceita até. Não faz nenhum esforço para olhar para esse espelho, porque o ser humano sabe o quanto erra, né? Você já deve ter falado isso, todo mundo fala isso, todo mundo erra. Todo mundo erra. E com essa carta, né, esse coringa, todo mundo erra e diz que ok, sabe, é normal, todo mundo erra. Só que se você pudesse não errar, e se você pudesse fazer escolhas certas na sua vida? Mas como você vai fazer as coisas certas se você não se conhece, se você não se entende? Sabe, quando Jesus falou sobre a pessoa não olhar para o cisco no olho da outra pessoa e tentar tirar a trave que está no dela, ele estava dando uma outra dica, não só de você não ficar olhando para as outras pessoas, ficar atacando as outras pessoas, mas que normalmente você tem uma trave. O que as pessoas veem na gente é um cisco.
Então, eu lembro que quando nós tínhamos problemas no casamento, o Renato via em mim a ciumenta, a chata, a que não estava satisfeita com nada. Ele via isso era cisco. Porque o meu problema, na verdade, era muito maior que isso. Era muito mais profundo. Havia uma trave. Uma trave que estava lá dentro de mim porque eu não me conhecia. Porque eu não sabia. Então, quando você não se conhece, você não sabe o que te move, sabe? O que faz você querer, você ter certos comportamentos, você ser uma pessoa irritada, você ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura. Quando você não entende o que move isso dentro de você, você vive errando e vive usando esse coringa, todo mundo erra, e vive sofrendo. E se você pudesse não errar, você ia gostar muito. Se você pudesse não ter os ataques de ciúme, se você pudesse não ter esses ataques de irritação, você já perdeu relacionamento por isso, você já perdeu emprego, você já perdeu coisas, pessoas, sabe? Você hoje não fala com uma pessoa da sua família por causa desse comportamento. Se você pudesse não ter, você não teria. Mas por que você não consegue não ter esses comportamentos? Sabe? Quando você se enxerga, então, tudo para você muda. E aquilo que você achava que você nunca ia conseguir, você consegue, porque o que você achava é por causa da trave que você tinha. Tira a trave e você vê que não tem nada que você não consegue fazer ou consegue ser. Há pessoas que não conseguem entender, por exemplo, por que elas não dão certo com ninguém. Homens, mulheres, muitas vezes nós somos feitos essa pergunta: por que eu não consigo dar certo com ninguém? E toda vez que alguém termina comigo, eu pergunto: mas o que foi? Foi alguma coisa que eu fiz e tal? E às vezes a pessoa que está terminando o relacionamento nem sabe, ou ela não quer machucar e falar o que ela pensa, e a pessoa fica naquele vácuo, ela fica naquela interrogação: o que eu fiz? O que há de errado comigo? E a pessoa às vezes vai fazer terapia num psicólogo por anos para tentar se entender, para tentar achar o que está ali dentro, e acaba saindo de lá mais confusa ainda, muitas vezes, e fica procurando: por quê? Porque eu não consigo ser feliz. Muitos que não conseguem formar um relacionamento se acham invisíveis. Eu não sei por que os homens não se interessam em mim, as mulheres não se interessam em mim, só se interessam com intenções erradas. Eu não sei se às vezes parece que está escrito na minha testa uma coisa que só atrai as pessoas com intenções erradas. Elas não conseguem entender o que está acontecendo. E eu vou lhe dizer, já direto, nós também não sabemos. Nós não sabemos o que está acontecendo com você, nós não vivemos com você, não convivemos com você. Podemos te dar, dentro da nossa experiência, nossa opinião, conselhos baseados na palavra de Deus, mas quem conhece você mais que você é Deus. E Ele que é o revelador dos corações, o revelador da alma, Deus que nos vê como nós somos, e não como nós aparentamos, não como nós pensamos. Ele vê como nós somos de verdade. Ele, se você quiser, se você estiver disposto, humilde, para ouvir, para receber essa verdade, Ele vai revelar para você. Ele vai mostrar para você, talvez não de uma vez, porque você não vai suportar. Eu acho que ninguém consegue suportar toda a verdade que Deus quer falar para nós, né? Você vê Jesus falando às vezes para os discípulos: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês agora não podem suportar. Eu creio que Deus tem muitas coisas para falar, mas Ele vai falar ao passo que nós podemos suportar. Mas se você quiser, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar. Uma coisa muito importante você entender sobre Deus, como Deus trabalha, é que Ele só fala com quem tem ouvidos para ouvir.
Deus não fala com quem vai resistir. E Ele que sabe todas as coisas, Ele já sabe como a pessoa vai reagir. Então, se Ele sabe que a pessoa não vai receber, Ele não vai jogar pérolas aos porcos. Por isso que tem gente que fica na igreja anos elas ficam na igreja. E a vida não muda, não progride, não avança. E elas perguntam, por quê? Poxa, Deus não me mostra, Deus não me mostra. Sabe por quê? Porque se Ele te mostrasse, você não aceitaria. Se Ele mostrasse para você o seu problema, você iria justificar, você iria rebater. Você não iria baixar a cabeça e falar, é verdade. Eu sou assim, eu preciso mudar. Você não faria isso. Por quê? Por causa de orgulho, de teimosia, cegueira espiritual. Então é preciso que haja ouvidos. Deus fala com quem tem ouvidos para ouvir. Então é preciso que você primeiro treine o seu coração na humildade. Ó, meu Deus, o que o Senhor vê em mim, o que o Senhor quiser falar comigo, me ajuda a ter estrutura, humildade para ouvir, para receber, para enxergar, para aceitar. Porque muitas vezes a pessoa quer falar, e Deus quer falar e a pessoa não ouve. Você vê Jesus falando com os religiosos da época, os religiosos batendo boca com Jesus, e Jesus mostrando, argumentando com eles, e eles querendo o quê? Matar Jesus. E Jesus falou para eles assim, a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. E tem gente que é assim, a palavra de Deus não entra nela. Porque a arrogância, o orgulho é muito grande. Então aí já não é um estar sinceramente errado. Aí já é um estar orgulhosamente errado. O sinceramente errado, quando ele é apresentado a verdade, porque ele é sincero, se ele é apresentado a verdade, ele fala, meu Deus, eu estava errado esse tempo todo. Muitos de vocês já tiveram essa reação aqui. Nós ouvimos nos testemunhos aqui, várias vezes a gente ouve no testemunho a pessoa falar assim, quando eu vim para a terapia do amor, e eu ouvi os ensinamentos, eu falei, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Sinceramente errado. Esse era o sinceramente errado. Quando ouviu a verdade, meu Deus, eu fiz tudo errado. Meu Deus, me perdoa e me dá uma chance de recomeçar. Essas pessoas têm chance. Mas o orgulhosamente errado, ele vai para a sepultura abraçado com seu erro. Triste isso. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele é favorável, Ele favorece o humilde, Ele tem um coração mole para o humilde. Uma das razões por que a pessoa fica resistente à voz de Deus é porque ela é muito ligada ao que aconteceu com ela no passado. Você, às vezes, culpa pessoas na sua vida por ser quem você é. Então você pensa assim, não, eu sou assim por causa da minha mãe, que foi ausente, meu pai que foi ausente, as brigas que eu vi na minha família, o casamento que eu tive que foi um fracasso, eu passei por muita coisa, eu passei por abuso. Você tem uma lista de coisas ruins que aconteceram com você e você então se acha assim no direito de ser quem você é hoje por causa disso. Aí Deus não pode trabalhar. Você superou, você está aqui. Você sobreviveu. Você sobreviveu. O que você viu, o que você passou, tudo, você sobreviveu, você está aqui. Deus te trouxe aqui. Então, enquanto você ficar segurando aos erros das pessoas da sua vida e achar que por causa delas você é assim, o que Deus pode fazer na sua vida? O que Ele pode fazer? Eu pergunto, o que Ele pode fazer? Você justifica porque você é assim. Você está falando para Deus assim, olha, o Senhor não pode fazer nada na minha vida porque essas pessoas fizeram já.
É isso que você está falando. Você tem que soltar, solta. Se solta e se responsabilize pelas decisões que você fez na sua vida, porque você decidiu, você escolheu. Tudo bem que que você não estava num momento favorável, não era ideal, a família ideal, você não teve o exemplo. Isso realmente, mas não justifica. Não justifica, você decide a sua vida. Deus nos deu isso. Todo ser humano tem o poder de decisão. Então, o que acontecer com ele, ele pode decidir: eu não vou ser vítima disso mais. Eu não preciso ser como meu pai, eu não preciso ser como minha mãe, eu não preciso ser uma pessoa fracassada porque eu vi fracasso. Eu não preciso viver esse trauma para sempre. É uma decisão que Deus deu para nós podemos fazer isso. Por que Ele deu a gente esse poder? Porque Ele sabia que o ser humano é difícil. Ele fez o ser humano, Ele sabe como o ser humano é difícil. Ele sabe como as pessoas erram com as outras. Então, Ele nos deu esse poder. Olha, você errou comigo, mas eu não preciso errar comigo. Você errou comigo, mas eu não vou errar comigo. Ele te deu esse poder. E só quando você aceita se responsabilizar pela sua vida, é que Ele vai poder falar com você. Então agora você quer se responsabilizar? Então tá bom, agora eu vou falar para você onde é que você está errando. O que está acontecendo dentro de você para você, então, junto comigo, trabalhar nisso, e você vencer, e você superar, e você ser a pessoa que eu quero que você seja. Uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. É assim que Deus trabalha. O que você vai fazer com essa informação? O que você deve fazer com isso aqui? Você deve começar a pensar assim: meu Deus, tem algo sobre mim que eu não estou enxergando, que o Senhor quer me mostrar, quer revelar a meu respeito, para eu enxergar e receber a tua direção do que eu devo fazer a respeito disso? É assim que você deve orar, assim que você deve começar a perguntar, olhar para você. Quando Deus fala com a gente, quando Ele mostra, e a gente tem ouvidos para ouvir, Ele fala com uma palavra, e a gente entende tudo. Uma palavra resolve a vida inteira, uma vida inteira, resolve complexos, resolve traumas, tudo. Uma palavra que Deus fala e você está pronto para ouvir. Então você deve fazer isso com essa informação.